Olá, queridos irmãos. Bom poder compartilhar a palavra de Deus, com os queridos irmãos nesta oportunidade de culto ao Senhor e podermos juntos celebrar, o amor de Jesus, celebrar a glória do Senhor através da sua palavra. Quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez poder chegar até você, com a palavra do Senhor, com a exposição da palavra do Senhor. O texto que quero compartilhar com você nesta oportunidade é o texto de 1 Pedro, capítulo de número 5. Eu vou estar abordando na nossa palavra os versos 5 a 10. Mas, neste primeiro momento, eu quero ler o verso 10. O verso 10 diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Que o Senhor nos abençoe, no entendimento e na aplicação da sua palavra aos nossos corações. Então, queridos, gostaria de compartilhar com você exatamente este tema: maturidade cristã. Maturidade cristã. E o versículo 10 traz para nós a ideia de como o Senhor opera esta maturidade cristã em nossas vidas, aperfeiçoando, confirmando, fortificando e estabelecendo a vida do crente. E nós estamos vivendo um tempo necessário, para que a igreja do Senhor realmente seja uma igreja vitoriosa, que os crentes sejam crentes amadurecidos na vida cristã, maturos. Então é sobre isso que gostaria de estar com você compartilhando a palavra de Deus nesta oportunidade. Primeiro, algumas considerações. A carta de Pedro foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Um tempo de perseguição romana, de tal forma que levava os crentes a estarem dispersos por causa desta perseguição. E por isso a carta de Pedro está entre as chamadas cartas gerais, que foram escritas exatamente aos crentes dispersos devido à perseguição romana deste tempo. A carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita a estes irmãos, que são também conhecidos como a igreja peregrina, ou a igreja forasteira, irmãos que estavam dispersos. O objetivo principal da carta é de encorajar esses irmãos, encorajá-los diante da situação da perseguição, por causa da sua fé, da defesa da sua fé, eram perseguidos. E isto ocorreu exatamente a partir do martírio de Estevão, Atos 7, 54, até o capítulo 8, verso 8 de Atos, você vai encontrar essa narrativa que foi a partir de Estevão que a igreja foi dispersa e perseguida por defesa da sua fé. A primeira carta de Pedro, ela é conhecida também como Carta do Consolo, ou Consolo na peregrinação dos nossos irmãos, ou Consolo na perseguição aos nossos irmãos. Este capítulo que estamos hoje trabalhando é o capítulo de número 5. No capítulo de número 5, nós encontramos aqui exatamente um cenário ideal transmitido ou revelado pelo Senhor através de Pedro aos crentes, para que eles fossem fortalecidos diante das circunstâncias pelas quais estavam passando. E este cenário, sem dúvida, ele também pode ser entendido nos nossos dias, não é?
diante das circunstâncias pelo qual a igreja vem passando através da sua história, passa e continuará passando. Então, é necessário que a igreja seja fortalecida no Senhor. Encontramos aqui dois momentos interessantes. Momentos em que eu posso chamar de imperativos da maturidade cristã, e o segundo momento que eu chamo de degraus da maturidade cristã. Eu quero compartilhar, então, com você o texto a partir do versículo de número 5, tá? A partir do verso 5, a partir do verso 5 até o verso de número 9. Não é este aqui, vou voltar aqui um instante, aguarde um pouquinho, é esse aqui. Versos 5 a 9, o texto que Pedro escreve, né, à igreja. Nesse trecho de 5 a 9, encontramos os ensinos que vão dar exatamente base ao amadurecimento cristão. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, este verso, né? Verso 5 a 10 do texto, sem dúvida, encontramos aqui algumas expressões que o apóstolo Pedro revela aos crentes, que tornam-se base da nossa fé, ou do crescimento da nossa vida espiritual, ou da maturidade que cada um de nós deve ter. Quando ele diz no verso 5, sede sujeitos, humilhai-vos, confie no Senhor, lance sobre ele as vossas ansiedades, sede sóbrios, vigiai, resisti firmes na fé. Olha o quanto é interessante a gente observar aqui esse texto, e eu costumo chamar esse texto de imperativos da maturidade cristã. Então, aqui estão exatamente os ensinos que o apóstolo Pedro transmite ao coração dos irmãos perseguidos no seu tempo, mas que também serve para a igreja hoje. A primeira parte do texto, no versículo de número 5, ele apresenta o imperativo da sujeição. Sede sujeitos, ou seja, sede submissos. Revela submissão. Submissão, primeiro a Deus, é claro, e também àqueles que nos lideram, e também uns aos outros. O versículo 6 fala da humildade, da humildade que deve existir nos nossos corações. O imperativo da humildade. Humilhai-vos, que significa quebrantamento, reconhecimento da nossa pequenez e dependência de Deus. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. O verso 7 diz que é necessário, para a nossa maturidade cristã, confiar de forma irrestrita no Senhor, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Olha quanto isto é importante para as nossas vidas espirituais e crescimento.
colocar diante de Deus todas as nossas questões. E parece que este versículo tem muito a ver com a história da igreja ao longo da sua, da sua vida, da sua existência, de perseguição, de circunstâncias, e também para os nossos dias. Sede sóbrios, vigiai, ou seja, os cuidados espirituais necessários para o crescimento da nossa vida cristã. E resisti firmes na fé. Aqui está exatamente a maturidade do crente. Ele se torna resistente na fé e não se deixa ser confundido, né, diante das circunstâncias que possam abalar a sua vida neste tempo. Portanto, irmãos, as nossas relações uns com os outros, as nossas relações com os nossos liderados e com os nossos líderes, a nossa relação com Deus, o revestimento da humildade, o exercício do quebrantamento, são ensinamentos indispensáveis para o crescimento cristão. A nossa confiança irrestrita no Senhor, a consciência, né, de que realmente as artimanhas do inimigo vêm contra nós e devemos resistir firmes às ciladas do inimigo, que ao longo da igreja se fez presente e neste tempo tem estado presente também. O inimigo tem trazido muitas dificuldades tentando tirar a igreja da sua direção. Olha o que diz Tiago no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então aqui estão, não é, esses ensinos que eu chamo de imperativos, não é, da maturidade cristã. Sede sujeitos, humilhai-vos, lance sobre ele a sua ansiedade. Sede sóbrios, vigiai, resisti firmes na fé, para o nosso crescimento e, sem dúvida, para a nossa maturidade cristã. Em segundo lugar, o versículo de número 10, não é? O verso de número 10, que é o versículo que a gente leu, não é? Lá na abertura, que quero voltar a ele com você. Os degraus necessários à maturidade cristã, ou seja, a necessidade, né, que cresçamos na direção de sermos homens e mulheres maturos espiritualmente. Então, veja o verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e fortaleça. Então, que nós possamos perceber neste texto o quanto o Senhor quer, né, que nós realmente sejamos homens e mulheres que possam crescer na sua presença. Então, os verbos apresentados no texto são resultados, né, da ação divina através das provas permitidas aos crentes para a sua santificação e maturidade cristã. Desde os tempos dos dias dos apóstolos, né, a igreja precisava desse vigor espiritual. Então, os verbos que aqui são apresentados, né, dão-nos a ideia desse crescimento espiritual, desse degrau que nos faz crescer na vida espiritual. Ser aperfeiçoado, ser confirmado, fortalecido e estabelecido, né, para o reino do Senhor. Então, queridos, o que a gente tem aqui revelado pelo apóstolo aos nossos corações? Ele vos aperfeiçoará. Então, na direção do nosso crescimento espiritual e maturidade, ele vos aperfeiçoará. Ou seja, Deus, ele é aquele, né, que faz exatamente o que é preciso nas nossas vidas a partir do momento que somos alcançados por Jesus. Ele vos confirmará, ou seja, ele trará à sua vida a firmeza espiritual. Ele vos fortificará, ou seja, ele vai dar forças. Imagino esta palavra para os irmãos no passado,
passando por tremendas dificuldades de perseguição. E esta mesma palavra serve para nós hoje, diante das circunstâncias que estamos vivendo, e principalmente neste tempo, né, em que o mundo todo, o Brasil e tantos de nós passamos por dificuldades. Ele vos dará força. Ele vos estabelecerá, ou seja, ele vai colocar os seus pés em lugar firme. E a nossa firmeza está na palavra, na nossa fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que aprendemos aqui? Aprendemos que toda a igreja, e consequentemente todos os crentes, precisam do aperfeiçoamento da vida cristã. Precisam do amadurecimento da vida cristã. Precisam da confirmação da sua chamada para o serviço, porque é através do serviço cristão também que nós somos amadurecidos, que nós encontramos condições de crescimento. Precisam da fortificação dos fundamentos para a vida cristã. Enquanto igreja peregrina na terra, enquanto Jesus não vem, não é? E o próprio Jesus disse que estará conosco até a sua volta, fortificando-nos, estabelecendo as nossas vidas, aperfeiçoando as nossas vidas. Daí, irmãos, a necessidade, não é, de que cada um de nós, crente em Cristo Jesus, esteja estabelecido, esteja realmente fortalecido no Senhor, principalmente aperfeiçoados no exercício do ministério que o Senhor nos tem confiado. Por isso, irmãos, cada crente, cada um de nós precisa, de alguma forma, estar envolvido em um programa de crescimento cristão da igreja, em nossas EBDs, em nossas organizações missionárias, nos ministérios da igreja, seja na música, seja na evangelização. Quanto mais envolvimento da sua vida no serviço cristão, na leitura da palavra de Deus, na oração, você cresce espiritualmente e é amadurecido. Principalmente neste tempo da realidade da igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica no Brasil tem crescido? Tem. As estatísticas nos mostram que anos atrás, na década de 80, final de 70 e 80, nós éramos uma pequena parcela. E hoje, segundo as estatísticas, nós somos cerca de 30% da população. Você pode imaginar o que significa isso? Mas, por outro lado, irmãos, o que a gente tem percebido é a falta de vidas cristãs genuínas. Ou seja, a igreja precisa voltar a ser a igreja do Evangelho. A igreja evangélica tem parecido mais um título do que realmente a ação da igreja. Nós precisamos voltar ao Evangelho e viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos percebido algumas pessoas levantando as suas vozes, não é? Vozes como que profética à luz da palavra de Deus, para que a igreja evangélica brasileira possa voltar, não é, ao Evangelho do Senhor. Tanta coisa aconteceu nos últimos anos, né? Mas é necessário que os crentes e a igreja evangélica brasileira e nós, crentes batistas, possamos realmente ser a igreja do Evangelho. Uma igreja comprometida com a palavra, de crentes maturos espiritualmente. Sobre a igreja evangélica brasileira no século XXI, alguns têm falado sobre este tema, falando sobre as características e condições da igreja evangélica moderna, contemporânea. André Cunha, no seu trabalho de conclusão do curso de teologia da Unigran Rio, no seu TCC 2020, ele diz assim: o que percebemos é que a igreja contemporânea está arraigada em um ativismo religioso que a torna cada dia mais superficial. Esse enorme paradoxo que leva os seus fiéis a ouvirem as palavras do Senhor Jesus todos os domingos
em seus templos através da pregação. Não os leva à prática, tornando-se meros ouvintes. Esta afirmativa do André, né, que está terminando o seu curso de teologia, André é meu filho, e pela graça do Senhor ele termina o seu seminário teológico neste período agora do primeiro semestre deste ano. No seu trabalho de conclusão, ele está trabalhando exatamente essa radiografia da Igreja Evangélica no Brasil e no mundo, à luz da Igreja primitiva e também das revelações do apóstolo Paulo. O que ele diz aqui é uma realidade. Nós temos percebido uma igreja que cresce em números, em quantidade de membros, uma igreja que cresce nas suas atividades, mas que na realidade não temos produzido os crentes maturos, identificados com o Evangelho. São meramente ouvintes e não praticantes. E a palavra do Senhor nos diz exatamente ao contrário, que nós devemos ser homens e mulheres que não apenas ouvem, não apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos homens e mulheres praticantes da verdade revelada na palavra. Então, irmãos, o que aprendemos aqui na revelação de Pedro escrevendo aos irmãos do seu tempo? Aprendemos que toda igreja deve ser conduzida pelo amor fraternal. Que todos na igreja, todos nós devemos ser conduzidos ao amor fraternal. Aprendemos que a igreja, consequentemente os crentes, devem resistir o ataque do diabo. Devem ser vidas resistentes. E só há vida resistente quando ela é vida fortificada, estabelecida na palavra do Senhor. Aprendemos que a graça divina é que orienta, crentes e igreja para continuar resistindo e sendo encorajada enquanto peregrina aqui na terra. Aprendemos nesse texto que Pedro escreveu à igreja que estava espalhada no seu tempo, peregrina no seu tempo, que ainda está peregrina no nosso tempo, que somos nós até Jesus voltar. Aprendemos que os que são alcançados pela graça do Senhor, mesmo em meio às circunstâncias terrenas, a graça total de Deus, o Espírito Santo é aquele que opera em nós, Igreja do Senhor, o aperfeiçoamento, a confirmação de nossas vidas, o fortalecimento para que a igreja e todos os crentes sejam capacitados e estabelecidos no testemunho de sua fé. Portanto, queridos irmãos, o que concluímos com esse texto? Concluímos que eu e você, crentes em Cristo, à luz dos irmãos do passado, estamos sendo encorajados a permanecer firmes. As circunstâncias que abalaram a igreja no passado, ao longo da história da igreja e hoje, na nossa história e na história futura, enquanto Jesus não vir, será uma história da igreja em tempos difíceis. E o próprio Senhor Jesus e os apóstolos deram conta que, apontando para a proximidade do Senhor Jesus voltar, os tempos são cada vez mais difíceis. Então, nós precisamos ser encorajados a permanecer firmes. E somente com uma vida matura, firmeza espiritual, é que vamos permanecer firmes. Concluímos que o bom relacionamento entre nós e Deus, nós e a liderança, crentes com seus líderes, uns com os outros, é que realmente nos permite este amadurecimento. Concluímos que resistir o diabo é possível. É possível resistir o diabo. Mas somente aqueles que são alcançados pela graça divina e são alcançados
pelo amor do Senhor, através do sacrifício de Jesus, fortalecidos na sua palavra, estão capacitados a resistir o ataque do inimigo que está ao derredor, buscando a quem possa tragar, como diz o texto. Concluímos que vigiar é necessário, ser sóbrio e vigilante é necessário. Ao longo da história da igreja, a igreja precisou ser, vigilante. E nós precisamos, neste tempo, continuar vigilantes diante desse momento difícil que estamos vivendo, de tanta ideologia, filosofia, tanta coisa que tem tentado desvirtuar a igreja da verdade absoluta que é a palavra do Senhor. Ó, irmãos, vamos permanecer firmes, vigiando. Onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na escola, na universidade, na minha casa, diante dos meus vizinhos, eu preciso mostrar a minha firmeza espiritual, vigiando sempre para não ser apanhado, despreparados. Então, vigilância. E concluímos que Deus é glorificado quando a igreja e os crentes cumprem a sua missão. A missão de testemunhar da sua fé em qualquer que seja esta circunstância. A circunstância deste tempo nos tem trazido algumas dificuldades, não é verdade? Mas é diante das circunstâncias deste tempo, quando estamos em junho de 2020, quando estou compartilhando com você esta palavra, nós estamos diante de um momento em que nós fomos apanhados, no mundo, no Brasil e o mundo todo, por esta enfermidade, este vírus. E antes disso, algumas questões vieram atacar a igreja, tentando ferir os seus princípios. A perseguição deste tempo é diferente da perseguição do tempo dos nossos irmãos do passado. A perseguição dos nossos irmãos do passado era uma perseguição ferrenha. Eram presos, eram maltratados, açoitados. Em alguns países, neste tempo, também os crentes têm sido perseguidos assim. Mas, em nosso país e em outros tantos, a perseguição tem sido diferente. Eu tenho dito que a perseguição é uma perseguição ideológica, uma ideologia distorcida dos princípios cristãos e dos princípios da palavra de Deus. Por isso precisamos ser homens e mulheres crentes vigilantes, fortalecidos na palavra, em que a maturidade cristã se faça presente. Portanto, irmãos, que o Senhor nos abençoe, para que eu e você possamos prosseguir, no alvo da busca desta maturidade cristã, observando os imperativos da maturidade, da nossa sujeição ao Senhor, da nossa busca constante do Senhor e também da nossa dependência do Senhor, e galgando os degraus, que o Espírito Santo do Senhor opera em nossas vidas para o nosso amadurecimento espiritual, através do aperfeiçoamento da nossa vida cristã e o crescimento da nossa vida cristã. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que neste tempo, que o Senhor possa olhar para a sua igreja e encontrar crentes maduros, firmes, que testemunham da sua fé e que buscam crescer espiritualmente na sua presença. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, testemunhada aos nossos corações, dita por Pedro, ó Deus, aos irmãos do passado, e que chega aos nossos corações neste tempo. Ó Deus, muito obrigado, porque somos encorajados a permanecer firmes, a crescer em nossa vida espiritual, a sermos crentes maduros e que não nos deixemos ser abalados, ó Deus, diante das circunstâncias. Que possamos ser vigilantes e permanecer firmes na tua presença. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, as igrejas ao redor de nós e pelo Brasil e o mundo afora. Que neste tempo difícil, nossas igrejas, os nossos irmãos,
sejam homens e mulheres firmes no testemunho da sua fé e ao cumprir a missão da pregação e o testemunho do Evangelho. Que possamos ser a igreja do Evangelho, propagando e testemunhando da fé em Jesus. Ó Deus, abençoe os enfermos, abençoe aqueles que estão enlutados pela perda dos seus entes queridos. Ó Deus, abençoe aqueles que trabalham na área da saúde, abençoe aqueles que governam a nossa pátria e as nações ao redor do mundo. Abençoe-nos, ó Deus, neste tempo difícil, que nós sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito. Obrigado por mais uma vez testemunhar da Tua palavra. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor fortaleça a sua vida neste tempo que estamos vivendo e no tempo futuro, na direção do Senhor. Que o Senhor, portanto, seja pronto em nos abençoar e firmar, né, os nossos passos na sua presença. Amém? Amém.